Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando uma série de conversas sobre liderança feminina aqui na SBDC e a nossa convidada de hoje é uma grande parceira nossa, tem trabalhado no tema liderança feminina junto conosco, é a Cléo Fischer. Cléo, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada eu, Cássia, pelo convite, pela receptividade. Agradeço aí para quem estiver nos assistindo também e espero contribuir espero que o nosso papo, né, de mulheres aqui, falando das nossas posições como mulher, contribua aí com os demais que estão nos ouvindo, não só mulheres, mas homens também, porque eu acho que isso é super importante. A gente vai estar falando aí sobre liderança feminina, sobre diversos papéis que as mulheres exercem na sociedade, e é importante nós entendermos o porquê que se fala tanto desse empoderamento, dessa busca de espaço para que a mulher ela esteja em lugares onde ela possa tomar decisão, né? Por que falamos em liderança política? Isso precisa ser legitimado e entendido que não é uma causa das mulheres, mas é uma causa social. É importante, então, que os homens também se envolvam, né? Perfeito. E aproveitando o gancho da tua fala, Cléo, teve um evento que a gente fez da SBDC sobre a força da diversidade nas organizações, e aí tinha várias pessoas, profissionais, executivos de grandes empresas que eram destaque no tema diversidade, e uma das palestrantes começou dizendo, olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria de posicionar o meu lugar de fala aqui, sou mulher, branca, cisgênero, mãe, nordestina, então vou falar dessa posição. E eu queria começar te perguntando, Cléo, qual o teu lugar de fala aqui para contextualizar para o pessoal que está nos assistindo? Nossa, como é importante isso, né, para que a gente possa mostrar que nós temos empatia com quem nos ouve, independente do lugar onde está essa escuta, e para quem está na escuta ativa também tem a empatia conosco, né, Cássia? Do nosso lugar de fala, de que recorte social a gente vem, né? E assim como essa participante aí do evento de diversidade de vocês, eu me identifico bastante com o lugar de fala, exceto que eu não sou nordestina, né, sou gaúcha, estou falando aqui de Porto Alegre, mas é importante porque nós estamos sim num lugar de privilégio quando nós falamos, de um espaço onde nós estamos falando de liderança feminina, que é um espaço ainda muito restrito, de pouquíssimo acesso, onde nós estamos falando de níveis de escolaridades mais altos, de mulheres, né, nós duas brancas, com o privilégio de termos nascido em famílias que nos propuseram assim a condição de evoluir, de estudar, de trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Então, obviamente, nós sabemos que nós não estamos numa posição onde nós sentimos na pele alguns preconceitos. Nós podemos gerar empatia, gerar compaixão em relação a isso, trazer esse tema e discutir, porque eu acho que é importante também para que a gente possa trabalhar, ajudar e empoderar outras mulheres, né? Para que esse espaço ele cresça e que no futuro não seja só um pequeno recorte social. Perfeito. É, a presença das mulheres assim no mercado de trabalho, isso que a gente está falando por si só é algo muito recente, né? E quando a gente fala de liderança feminina, ainda mais, inclusive os números não mentem, né? Hoje ainda eu estava vendo uma pesquisa, um levantamento atualizado nesse mês da Teva Índices, que mapeava ali os números de mulheres em cargos de liderança, conselhos de administração e diretoria. E aí eles criaram um termômetro de 0 a 100, um termômetro de igualdade de representação nas empresas. E a temperatura que a gente se encontra em 2022 é de 27 graus, ou seja, mal passamos o primeiro quarto desse caminho. Então, para a gente começar, assim, queria que você comentasse sobre como o mercado vem agindo para reparar essa questão histórica de desigualdade de gênero nas organizações, sobretudo em posições de liderança. Uhum. Bom, eu entendo que para a gente
e para esse micro cenário de organizações, é importante a gente entender o cenário macro, né? E aí eu também gostaria de trazer alguns dados que são importantes e relevantes para que a gente entenda como isso reflete dentro das organizações. Então, segundo o relatório de diferença global de gênero do Fórum Mundial da Economia, num ranking de 144 países que analisou a diferença salarial, por exemplo, entre gêneros, o Brasil está em centésima, trigésima posição, ou seja, quase em última, né, nesse ranking, considerando que ele foi feito em 144 países. Um dos motivos pelo qual existe essa diferença gritante é pelo fato da mulher ter sido rotulada historicamente como força de trabalho de baixo custo e com bom valor agregado pelos resultados que ela traz, por exemplo, né? Outro fator é pelo papel social e cultural imposto às mulheres ao longo da história, como as principais responsáveis pelos cuidados familiares, pelos trabalhos domésticos, cuidados com a casa. E aí eu, como socióloga, como tu falaste, né, vou trazer um sociólogo francês que é o Pierre Bourdieu, que ele tratava como o poder ele se expressava das formas mais sutis, abordando como o capital social e cultural, ele trazia isso à tona de uma forma às vezes mascarada, onde ele retratava a dominação do poder masculino, né, na nossa realidade social em relação às mulheres que, que estavam começando a atuar como lideranças assim de fala, entrando para o mercado de trabalho. Isso porque naquela época era recorrente a concentração de ocupação das mulheres em determinadas funções no mercado de trabalho, que até hoje, se a gente olhar para os números, estão ainda relacionadas ao que o Bourdieu chamava de mascaramento social. Tanto que atualmente 80% das mulheres com nível de escolarização concluída, tá? Tanto ensino médio completo, que muitas vezes buscam por cursos técnicos complementares ao invés de graduação, e até inclusive mulheres que já estão com nível superior concluído, com pós-graduação, elas atuam em áreas como na área da saúde, né? Tem muitas mulheres em cargos como enfermeiras, outras funções dessa área, professoras, nas áreas técnicas, cabeleireiras, manicures, e no funcionalismo público no Brasil, que é uma área bastante relevante de empregabilidade também, o número de mulheres é bastante expressivo, né? Então, assim, eu diria que ainda existe uma divisão de gênero no mercado de trabalho, tá? Que esse termômetro aí fala dentro das organizações, né, que tu comentaste, já que a presença feminina nesse cenário ainda é proporcionalmente menor, né? E isso eu falo baseado nos dados do IBGE que foram levantados durante 2020, onde o censo do Brasil possui uma população que 48% é formada por homens e 52%, na sua maioria, por nós mulheres, né? Mas a participação das mulheres no mercado de trabalho ainda é 20% inferior em relação à dos homens. Né? Então, assim, existe um grande contingente de mulheres trabalhadoras, tá? Concentrado no serviço doméstico remunerado. No geral, são mulheres pardas e negras, com baixo nível de escolaridade e com os menores rendimentos, assim, na nossa sociedade brasileira. E isso, no meu entendimento, significa que a entrada das mulheres no mercado de trabalho brasileiro não foi acompanhada por uma diminuição das desigualdades profissionais entre homens e mulheres, né? Representando que a maior parte dos empregos formais femininos estão concentrados em setores e cargos de menor valorização e que as mulheres continuam sofrendo discriminação em relação às suas atividades profissionais, infelizmente. E o Bourdieu falava isso há algumas décadas, né? Essa Exato. tendência das mulheres acabarem espelhando as suas atividades já tradicionais, né? E partindo para áreas de cuidado, ensino, enfim. Mas agora, novamente, em 2022, saiu uma pesquisa do LinkedIn, que nós até repercutimos aqui, com as 25 profissões em ascensão no Brasil. E já trazendo dados de empregabilidade, assim, no último ano, eles fizeram uma divisão percentual de homens e de mulheres atuando nessas funções. Das 25, 17 delas tinham maioria masculina.
E aí a gente vai olhar no detalhe, ali são profissões na área de engenharias, engenharia de dados, TI, profissões tidas como mais futuristas, assim, e a gente está falando de futuro. No futuro, 17%, 17 das 25 profissões em ascensão no Brasil ainda são mais ocupadas por homens. Então, queria que você falasse assim sobre como as mulheres ainda vão ter que lidar com essa resistência nos próximos anos e o que, que as organizações estão fazendo para minimizar isso. Uhum. É possível perceber claramente que a desigualdade de gênero, ela está presente nos ambientes corporativos, né, muitas vezes até normalizada em segmentos como o mercado financeiro, por exemplo. Outro exemplo, o mercado de tecnologia, onde as mulheres representam 20% dos profissionais de TI, especialmente em cargos de gestão, né. Segundo, uma pesquisa da Women in Technology, que ela entrevistou trabalhadores de países latinos para entender a participação da liderança feminina na tecnologia, e é impressionante isso, né, quando a gente fala de cargos de liderança, esse número reduz ainda mais, é menor que 20%. Então 20% é a participação das mulheres como um todo, em todos os cargos dentro do mercado de TI. E a gente vê o mesmo acontecendo no meio esportivo, como nós vimos aí, várias polêmicas em relação ao futebol feminino nos últimos anos, né, a engenharia também é uma área que traz ainda uma maioria masculina e mulheres, às vezes, na mesma posição de homens, com formações, às vezes, até superiores, técnicas em engenharia, acabam, não tendo as mesmas oportunidades, né. A política é um meio também que ainda é muito masculino, predominante dos homens, e há uns 15 dias atrás, até falando na questão política, assim, eu fiquei bastante impressionada com uma matéria que eu vi aí que percorreu os noticiários, a mídia, em relação à prefeita da cidade de Palmas, no estado de Tocantins, onde ela engravidou, teve o seu bebê e estava 2 semanas lá enfim, em licença maternidade, entre aspas, né. Ela foi descobrir depois que a lei orgânica do município de Palmas não previa para a posição do executivo qualquer tipo de afastamento, de licença relacionada ao pós-parto, né, à maternidade, e ela foi chamada às pressas lá pelo chefe de gabinete, em função de que ela estaria sendo acusada de abandono do cargo se ela não comparecesse naquele dia numa solenidade. E aí ela acabou saindo às pressas, ainda em recuperação, o parto tinha sido cesárea, e ela teve que assumir ali a posição dela como prefeita numa solenidade, para que isso não acontecesse, assim, eu achei bastante chocante, né, afinal de contas, todos sabiam que ela tinha tido bebê, né, e aí lá uma maioria masculina se valendo, de repente, desse furo, vamos dizer assim, na legislação. Uhum. E isso mostra, assim, o quanto não é previsto esses espaços para mulheres, né. Nós temos aí 5.000 municípios no Brasil, e apenas 12% são administrados por mulheres, por prefeitas. A política ela ainda é muito masculinizada, um exemplo bem claro, assim, e bem potente, bem tangível para que a gente analisar, né. E aí, as leis, regimentos que são elaborados por estes homens, que são a grande maioria, não favorecem a participação efetiva das mulheres no meio político, né, ou seja, estruturalmente o nosso país é bastante excludente em relação às mulheres na política. Se isso acontece no meio público, tem um reflexo sim, nas corporações, é importante a gente considerar, né. Uma outra questão olhando para os cargos de liderança, né, já que eu estava falando, uma prefeita que é uma posição de liderança, que tem a caneta na mão, uma mulher com a caneta na mão tomando, decisões, olhando para as corporações hoje, menos de 5% das posições de CEO nas empresas brasileiras, nas organizações no Brasil, são ocupadas por mulheres. Então isso também é um número que chama bastante atenção.
Sim, na política ainda, a maior parte do eleitorado brasileiro são mulheres, mas na Hum. prática tem ações, projetos que determinam lá um mínimo de mulheres candidatas numa legenda para forçar uma representatividade, assim, porque realmente a participação é muito baixa, e aí quando as mulheres são eleitas ainda se deparam com esse tipo de situação, assim, de leis feitas por homens e para homens que não prevêem uma situação como a licença maternidade, né? Tem uma questão, assim, que a gente vem comentando, que é sobre a sobrecarga de papéis, porque a mulher assumiu uma posição no mercado de trabalho, tem a sua carreira, mas em muitos casos ainda acaba acumulando outros papéis, como a questão do trabalho doméstico e um papel muito relevante que é da maternidade. Isso pode fazer com que as mulheres recusem posições de liderança para não acumular essa sobrecarga de funções? As organizações certamente abrem mais portas e oportunidades de crescimento, sim, para mulheres que têm a carreira no topo das prioridades. Com exceções, claro, né? Eu vou dar um exemplo aqui sem citar o nome da empresa, e nem da pessoa, é uma amiga minha pessoal, que em 2018 ela estava fazendo todo um trabalho junto com a empresa, uma empresa daqui, nacional, que foi comprada por um grupo estrangeiro como investidor, comprou mais da metade das ações e estava fazendo todo um investimento e aí contratou vários mentores, né, de fora e consultores para desenvolver algumas lideranças para que assumissem cargos do primeiro escalão. E ela estava sendo muito cotada para uma função dentro da área financeira, ela já tinha bastante tempo de empresa, muito sucesso em projetos aí inovadores, e ela estava se preparando ali em 2018 para que essa promoção chegasse, né? E ela engravidou sem planejar. Quando ela engravidou, ela não sabia, mas a decisão já tinha sido tomada que ela seria convidada a assumir a diretoria de operações, uma diretoria bem estratégica nessa organização. E o mais bacana é que, assim, ela, quando engravidou, ela foi dar notícia, né, pro diretor dela, que era VP do grupo, e falou assim: "Olha, bem tranquilo da minha parte que seja retardado o meu processo, né, eu vou entender. Olha como a gente também assume esse lugar, né, como mulher. A gente normaliza isso de certa forma, porque culturalmente a gente aprendeu dessa forma. E tudo bem, assim, mas eu gostaria só de saber se eu ainda vou ter a oportunidade quando eu voltar da minha licença". E aí ele aproveitou e já disse: "Olha, eu não vou te dar essa resposta agora, e eu vou te chamar para uma reunião à tarde". E aí ele aproveitou, conversou com o conselho, explicou o que estava acontecendo, né, e pediu para que eles marcassem então e antecipassem a notícia para ela, porque a decisão já estava tomada pelo conselho, pelo presidente e por ele como VP. E aí eles deram a notícia para ela, né, ela estava no início da gravidez, de que ela então seria promovida, né, para o cargo de diretoria operacional e que eles inclusive estavam antecipando a notícia e antecipando a posição dela para que ela assumisse antes de sair de licença. E além dos 4 meses de licença, em função disso, eles deram 6 meses, na verdade, né? A empresa não tem essa opção de 6 meses, mas eles deram 6 meses para ela, como uma forma assim de reconhecimento e para que ela se sentisse muito tranquila que ela ia voltar para a empresa já nessa função. Então, assim, eu acho legal a gente contar isso, infelizmente são exceções, mas isso é um caso real, aconteceu aqui, e isso deveria ser algo, assim, cada vez mais comum. E esses exemplos, eles deviam ecoar a longa distância para estimular que outras organizações façam isso. Ela está lá até hoje, né, e assim, fez uma gestão magnífica agora durante a pandemia, e isso é interessante, assim, eu queria trazer, 2 estudos, tá. Um bem bacana, assim, bem positivo em relação ao que a Organização Internacional do Trabalho publicou num relatório,
que ela declara que reduzir as desigualdades de gênero em 25%, tá, um número proposto, assim, como meta, até 2025, pode adicionar 5,8 trilhões de dólares para a economia global e aumentar as receitas fiscais. Ou seja, isso beneficia, né, não só as mulheres, mas as organizações e a economia global. Então, que bom que um dia isso deixe de ser exceção, né, Cássia, e passe a ser, assim, algo normal. Um outro dado, que infelizmente é a nossa realidade, né, eu trouxe dados agora de projeção. Um dado que é a nossa realidade é uma pesquisa que a Cato realizou em 2019 no mercado de trabalho, em relação às mulheres, né, e mostrou que gira em torno de 30% o percentual de mulheres que deixam o seu trabalho para cuidar dos filhos. Entre os homens, esse percentual é de 7%, ou seja, é muito significativa a diferença, né, e isso fala muito sobre esses papéis que eu comentei ali no início, que culturalmente eles foram impostos para a mulher em relação a cuidados com a família e com a casa. A Cato também publicou que existem outros estudos, dentro do Brasil que demonstram as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que são mães no mercado de trabalho, tá. E uma delas, assim, que é bem agravante, é que 48% das mães aponta que já tiveram problemas bem sérios no trabalho hã, com seus superiores, assim, gestores, diretores, e algumas até chegaram a ponto de serem desligadas, pelo fato, assim, de precisarem se ausentar, porque o filho passou mal, ficou doente, ou porque a escola chamou em função de algum problema, ou às vezes porque precisavam chegar mais tarde para ir numa reunião de pais, ou, sair mais cedo para conversar com a professora, né. E é interessante porque esse número ele é agravante no meio das mulheres com as mães, né. E isso é algo, assim, bem preocupante quando a gente para pensar, né, e não é, assim, uma questão de: "Ah, mas, não se pode fazer comparação", não é uma comparação no sentido pejorativo, é uma comparação com dados e fatos que a gente está olhando, né. Sim, eu vi um dado, já que a gente citou política, né, que no ritmo que as coisas vão, o Brasil pode levar ainda 120 anos para ter igualdade, de ocupação aí de homens e mulheres em espaços públicos. No Nossa. contexto organizacional, tu acredita que as diretrizes da agenda ESG estão acelerando esse processo? E, inclusive, você trouxe aí dados de como a diversidade, pesquisas que estão mostrando quanto a diversidade alavanca os resultados dos negócios, né? Uhum. Sim, eu acredito que a agenda das diretrizes da ESG da ESG com certeza pode ajudar nesse processo, sim, a acelerar esse processo, né, eu vejo como algo, assim, positivo. Isso é um grande desafio que as organizações vão ter, já estão vivendo em 2022, né, e que vai ser uma crescente, cada vez mais cobrado, para não ser só, marketing e não virar tema da moda, mas de fato, assim, ser levado a sério como esse tema merece ser levado, né. E quando a gente fala de ESG, a gente está falando muito, assim, de transparência, né, é uma das diretrizes que a ESG traz, é a questão da transparência, da comunicação e da ação, né, caminhando juntas, e isso acaba, remetendo, assim, na minha opinião, né, que um primeiro passo para daqui a pouco trabalhar a diversidade que está dentro da agenda ESG, por que não começar com promovendo, o trabalho das mulheres, né, aumentando o número de lideranças femininas, como eu citei antes, tem esses dados que trazem aí a relação do quanto termos mais mulheres contribuem para o resultado. Claro, ali está falando de uma projeção de resultado financeiro, mas existe uma contribuição muito grande aí em resultados sistêmicos, quando a gente olha o papel das mulheres, dentro do mercado de trabalho como liderança. E,
se a gente precisa trabalhar diversidade, por que não começar aonde talvez dando o passo mais simples, que é trazendo um espaço de empoderamento, um espaço de voz e de segurança psicológica para as mulheres que já estão nessas organizações, que já estão nessas empresas, né. Então eu acredito sim, que a ESG vem aí para nos ajudar nesse processo aí, quando a gente está falando de diversidade e do tema mulheres, né. Sim. A Harvard Business Review, ela e aí, assim, só para complementar quando eu falo em resultados sistêmicos, né, resultados sistêmicos também abrangem resultados financeiros, mas não são só resultados financeiros. A Harvard Business Review, ela, publicou um estudo que foi realizado em 2020, né, o ano crítico da pandemia que a gente viveu, onde demonstra que as mulheres em cargos de liderança se mostraram bem mais eficientes em relação aos homens. Essa pesquisa foi aplicada em homens e mulheres, ou seja, os próprios homens reconheceram isso. Segundo esse estudo, as mulheres foram avaliadas de forma mais positiva que os homens em 13 de 19 competências que eles elencaram nessa pesquisa, onde eles consideraram características gerais de liderança que são validadas pelas principais organizações e entidades no mundo. O estudo também concluiu que as mulheres possuem habilidades interpessoais conhecidas como soft skills, e que elas desenvolvem essas habilidades com maior facilidade, tá? Entre elas, foram trazidas colaboração, trabalho em equipe, empatia, motivação. Fazer uma comparação e uma análise simples, né, desses dados, assim, quando a gente olha o árduo caminho que nós já percorremos, mas que ainda é longo e que a gente tem a percorrer, né, mostra que isso, não dificulta só a vida das mulheres, quando a gente vê, assim, que existe dados que comprovam que, a maior participação efetiva das mulheres no mercado de trabalho, especificamente em cargos de liderança, contribuem para um desenvolvimento das empresas e da sociedade, né, e que a gente não vê isso acontecendo, hã, mostra que isso não dificulta só a nossa vida, né, de nós mulheres, mas da sociedade como um todo. Portanto, não é uma causa, como eu falei no início, feminista, não é uma causa das mulheres. É sim um tema relevante para a nossa sociedade, é uma causa também dos homens. Para a gente encerrar aqui, nós falamos de contexto histórico, números, indicadores, resultados, mas e como as mulheres estão se sentindo? Eu achei muito interessante o material que você compartilhou, que fala sobre o paradoxo do declínio da felicidade feminina, mesmo num contexto de crescentes conquistas sociais. Queria que você comentasse sobre isso para a gente encerrar. Tá. Bom, mais do que bem-estar, eu vou me propor aqui a falar especificamente sobre um ponto que está em voga e que eu acho que a gente tem que continuar batendo, porque é muito importante, que é a nossa saúde mental, né. De modo geral, a saúde mental tem sido um tema muito discutido no mundo corporativo. Hã, e eu andei a partir dessa matéria aí, que eu compartilhei, eu dei uma pesquisada e segundo o IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, aumentou em 34%. 2019 a gente não tinha pandemia ainda, tá, então 34% nos últimos 6 anos o número de pessoas com diagnóstico de depressão. Em 2013 esse percentual era de 7,5%. Ah, olha a crescente. Bom, os números também aumentaram muito quando a gente, hã, olha, assim, para todos os outros transtornos, considerando o período de pandemia, né, e aí olha ansiedade, burnout, entre outras síndromes que afetam a saúde mental e emocional das pessoas, né. E atualmente o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo. Eu fiquei chocada quando eu soube disso. E isso é uma informação do Ministério da Saúde, tá. E aí trazendo para nós mulheres, né, depois olhando globalmente, né, falei de saúde mental, assim, para todos nós, homens e mulheres. Mas quando a gente olha, assim, para o recorte feminino, a consultoria McKinsey& Company publicou este ano uma pesquisa global que foi realizada em 2021 sobre a questão da saúde das mulheres no local de trabalho, especificamente. Eu achei bem interessante. E apresenta um dado bem assustador também, que 42% das mulheres do planeta convivem com sintomas
da síndrome de Burnout, desde os mais leves até os mais graves, né. Bom, rapidamente, para quem não sabe, esse distúrbio psíquico é caracterizado como uma consequência da exaustão profissional, e inclusive a partir de janeiro desse ano ele passou a ser considerado uma doença ocupacional, né, e abrange uma série de sintomas de outras doenças psicológicas também. E aqui no Brasil, os dados confirmam o que também mostra essa pesquisa que eu mencionei, o Instituto de FSB, em parceria com a Sul América, que é uma grande seguradora, mostrou que 62% das brasileiras dizem que a saúde mental piorou durante o isolamento social, contra 43% dos homens, né. Então, assim, na esfera corporativa, né, esse cenário mostra aí, a gente estava falando antes de ESG, né, que o S que é o social ali, a gente traduzindo a sigla ESG é ambiental, social e governança, né, merece cada vez mais atenção, né. Então, assim, atenção e ação por parte das organizações. E eu assisti uma entrevista de uma xará tua, Cássia, que é a Cássia Messias, não sei se tu já ouviu falar nela. Não, não conheço. A Cássia Messias, ela é diretora de operações do Zen Club. Sabe o Zen Club, aquela plataforma de Sim. saúde emocional, desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Na entrevista, ela mencionou que a maior incidência de distúrbios mentais, em mulheres tem causas práticas e históricas, né, na conclusão ali dos dados que eles têm através da plataforma. E ela falou que na maioria das sociedades, essa profissional mulher, que somos nós, né, já é mais sobrecarregada naturalmente devido à jornada dupla de trabalho, acarretada pela falta de divisão das tarefas domésticas, segundo dados que eles têm lá das perguntas que os profissionais da área da saúde que atendem essas profissionais pela plataforma perguntam. Bom, e ela disse o seguinte, que quando nós pensamos em questões, assim, quase que biológicas, ela diz, né, ela traz também que uma as mulheres, assim, comprovadamente, também são vítimas da síndrome, do impostor, a síndrome do impostor, na verdade é chamado de síndrome, mas é um fenômeno mental que acontece, que tem questões biológicas também relacionadas, mas que a principal vítima são realmente as mulheres, né, que é a síndrome do impostor, que é também conhecida como síndrome da impostora, é nós não nos considerarmos à altura de uma determinada função, de uma determinada tarefa, né. Bom, e no dia a dia, isso significa que nós mulheres profissionais, né, a gente tem um nível de desgaste maior, então ela traça, assim, um paralelo onde ela diz que entre homens e mulheres, ela percebe através da plataforma, que as mulheres elas fazem planejamentos mais detalhados, elas colocam mais tempo nisso do que o necessário, para provar seu ponto de vista, para participar de reuniões, por exemplo, né, que normalmente são mais prolongadas, para testar que elas dominam determinado assunto, né. E tudo isso aliado a uma tensão de estar sempre presente naquele ambiente, né, tanto quando elas estão no seu ambiente de familiar, no seu ambiente social, quanto no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes é majoritariamente masculino, né. Bom, e nessa entrevista também um último ponto que eu achei interessante trazer, pior, né, no caso das minorias, ou seja, um exemplo, né, das mulheres negras, aí isso piora ainda mais, é mais relevante. Então acho bem importante a gente olhar para essas temáticas, né, de saúde mental, de saúde emocional, de segurança psicológica, nesses espaços aí, que as mulheres estão, e que a gente possa, assim, nós mulheres que já temos, assim, essa possibilidade de estar em espaços mais privilegiados, que a gente possa ajudar outras mulheres, para que elas também se sintam capazes, né, que isso é possível e que
os homens, os nossos parceiros, né, aí, nossos pares no trabalho, nossos parceiros maridos, enfim. E eu sou mãe, né, tenho um filho de 17 anos, e eu sempre, assim, criei o meu filho já acostumado. Lá em casa não tem assim, ó, não existe essa fala: "Ai, que legal, teu marido e teu filho te ajudam". Me ajudam no quê? A casa é nossa. Então, como assim me ajudam? Não, lá em casa é uma coisa natural. Hã, existe uma casa que tem vários afazeres e a gente divide, cada um faz uma tarefa, né, porque todos nós trabalhamos, inclusive meu filho de 17 anos, ele estuda e trabalha também. Então, assim, isso tem que se tornar uma realidade, né, esses papéis eles não são, assim, das mulheres e: "Ai, que bom que os homens ajudam", não, os homens eles vão nos ajudar quando eles criarem mais espaços para que a gente também possa, protagonizar, né, e que essa união entre homem e mulher, que ela seja complementar e colaborativa e não mais competitiva. Acho que é isso, Cássia, espero aí ter contribuído com a minha fala. Perfeito, Cleo, muito obrigada, foi ótimo. E todos esses temas aí que você vinha falando, síndrome da impostora, segurança psicológica, questões de maternidade, a gente vai trazer em outros momentos aqui, trazer pessoas para essas conversas. Agradeço por tua disponibilidade, pela contribuição. Legal, muito obrigada pelo espaço de fala também. Foi bem bacana nosso bate-papo.